A grande pergunta, meus amigos, é quem vai assumir o nosso Timóteo, hein? Porque o Tite, enfim, com as suas explicações, né? E acho que ali não tem muito que a gente debater, né? É só respeitar e entender o momento dele. Acho que não tem nem o que a gente falar sobre, tá muito claro. Sim. E agora pintou o Dorival querendo mais, né? A Agora princípio, não, pelas né? informações. Voltou o Dorival. Assim, querendo mais, né? Querendo mais. Acho que, inclusive hoje, né? No dia que a gente tá gravando aqui, o meu timão, que, poxa, tem todas as informações e é bem respeitado nesse mundo de Corinthians, né? Deu que o Dorival quer um pouquinho mais, né? Do tipo, pô, eu era a segunda opção, o Tite não fechou, então eu vou aumentar um pouquinho mais, né? E tá certo, tá? E tá certo, Dorival Júnior. Claro que tem a questão com o São Paulo. Eu acho que tem que ele quer voltar pro São Paulo, então ele tá nessa aí. Mas, cara, fica essa pergunta, né? Porque mais uma vez a gente se depara com o mercado, talvez com os mesmos nomes, um mercado que não chega a ser tão, né, bacana em termos de nomes. Quem será que vai assumir o nosso Timóteo, o Piero? Pois é, Vitão. Chega essa hora, você tenta pegar informação, ninguém te responde nada. Vários jornalistas com informações diferentes. E fica aí a aflição do torcedor corintiano. O que eu posso dizer é o seguinte: o nome do Dorival não me desagrada, certo? O Dorival treinar o Corinthians, de princípio, acho que o que o Corinthians tem à disposição aí passa longe de ser um nome horrível, ruim. Não, acho que tem Sim. condições de fazer um bom trabalho no Corinthians. Agora, se confirmando isso, pagar 3 milhões de reais pro Dorival, pô, desculpa. Começa de novo, né? Começa de novo. Já deu o que tinha que dar, encerra as atividades, pô. Isso, O isso quê? não Do existe, cara. Corinthians? Encerra as atividades do É, Corinthians? cara, não tem condições de você pagar 3 milhões de reais pro Dorival Júnior, cara. Esquece, não tem como. É um bom treinador, claro que é um bom treinador, Mas é pra mas comissão calma. técnica toda. Não, 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 não. Mas, ô Piero, tu não acha que é um Ah, pouco do custo do desespero? Tem um fator aí importante, tipo assim, de você então, olha pro mercado, vê poucas opções, e aí você prefere pagar um pouco a mais do que deveria pra um cara, do que ir no plano C, no plano D, no plano E. eu vou te falar. O Corinthians ele ficou muito próximo de contratar o Tite, certo? Ficou muito Certo. próximo. Ou seja, eu não vou julgar a diretoria. Porque se eu tenho o Ramon, mas eu tenho a sensação que eu vou contratar o Tite, eu faria a mesma coisa. Tá? Por mais que o Tite tenha o histórico. Esse caso aqui é diferente porque tem uma alegação diferente que não cabe a mim interpretar nada. Beleza, passou. Agora, ele já tinha um histórico de negação. Então, o Corinthians tinha que ter muita cautela ao abordar o Tite para não passar um vexame e tal, tal. Beleza. Deu certo e fechou com ele. Agora, como não fechou, a minha sensação era melhor ter ficado com o Ramon. Era melhor ter ficado com o Ramon. E se fosse fazer uma mudança, seria no pré-mundial. Que aí você tem pelo menos uma margem de semanas em que você pode procurar conversar sem esse desespero de ter um jogo no final de semana, por exemplo, contra o Flamengo. Depois do Flamengo é Copa do Brasil fora de casa. Depois da Copa do Brasil é Inter. É uma sequência muito dura. E depois é América de Cali, jogo decisivo para a classificação da Sul-Americana. As próximas semanas vão ser muito importantes para o Corinthians. Então é duro, cara. Complicado. Ficou legal o Piero falando ali, É, não, eu tô tudo fora de deixando. sync, Eu ficou tô, bem eu, bacana. eu tô deixando nessa tela que é menorzinho, justamente por isso, porque da Tá outra vai travando? ficar mais gritante. Tava assim, ó. Ah, tava travando. Então, Então ô, Piero, o Corinthians só pra faz eu isso ente- comigo. você acha que teve um movimento aí por parte da diretoria que, se acontecer esse movimento, é de uma maneira juvenil, tá? Mas, O quê? tipo, no sentido de temos a convicção ou estamos muito próximos de acertar com o Tite, então por isso eu entendo que faz sentido liberar o Ramon. Se for nessa linha de raciocínio, Então, aí eu acho que não precisa nem dos 3 milhões, eu acho não. que já pode fechar e começar de Sim. novo. Não, então, não é nem que foi isso, Vitão, porque eu acho que o. Não chegou a ter um momento em que o Tite topou enquanto o Ramon estava empregado. Não acho que foi isso que aconteceu. Uhum. Mas, vou dizer, pela diretoria, se acertou o Tite, tudo é perdoado, certo? Porque a impressão da Sim. torcida do Corinthians seria ótima. A resistência ao Tite, ela tem aquela pequena resistência às recusas, mas depois do momento que ele é apresentado, acabou, cara. O corintiano, tá, o Tite no Corinthians, tá tudo certo, resolveu. Mas depois que não aceitou, tudo vira tensão, né? Acho que hoje, meu feeling é de que existe um arrependimento de que era melhor ter esperado um pouquinho mais com o Ramon. E Mas o aí Piero foi pro nesse, caralho. nesse sentido, cara, eu acho Esse é o meu que. sentimento também, tá? Não, mas aí eu Ah, acho mano, que, caralho, nesse velho. caso, pensando na questão da diretoria, a maneira como o Tite acabou recusando,
eu acho que dá um alívio ali também. É claro que muita gente não acredita, tem muita gente duvidando, etc. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não estão levando a sério o que o Tite falou, que é um negócio muito sério. Mas eu acho que isso dá uma aliviada também nessa parcela de culpa da diretoria nesse movimento. A maneira como deu errado a negociação com o Tite. Uma coisa seria se o Tite tivesse falado não por motivos financeiros. Aí, por exemplo, eu acho que seria um absurdo você deixar de fechar com o Tite por questão financeira e, na sequência, cogitar pagar uns valores absurdos, surreais pro Dorival. Aí seria loucura. Aí realmente, porra, seria esse caso aí de acabar tudo, esquece, porque você fez uma cagada claramente. Nesse cenário de que o Tite tem uma questão de saúde, eu acho do jogo, cara. Infelizmente, pro Corinthians, você fez um movimento que acabou não dando certo por motivos que fogem do seu controle. E aí, a grande questão agora é essa daí, né, cara? Dito tudo Cara, isso, a sensação que fica pode ser essa de frustração, de que fez merda, enfim. Porque, às vezes, pouco importa como foi a história, né? Pro torcedor na hora de avaliar, né? O que importa é o efeito final. E aí, se Sim. o efeito final for um pouco frustrante, vai ficar essa sensação ruim. Eu acho que isso não tem muito o que discutir também. é o que eu falei, se fecha o Dorival na prática o nome, não é um nome que me desagrada e acho que em geral não desagrada o torcedor corintiano. O Dorival é um cara que vem bons trabalhos recentes no futebol brasileiro, principalmente Ceará, aquele trio, né? Ceará, Flamengo São e Paulo. São Paulo. O trio, ele foi bem nos três, então acho que é capaz de fazer um bom trabalho no Corinthians. Sim. A questão é de como tá a vontade dele, aquela tesão, o tesão do cara pegar um trabalho desse. Tá? Treinar o Corinthians é difícil, pô. Treinar o Corinthians é difícil, você tem que estar muito, você tem que abraçar a ideia, cara. Treinar time grande em geral é difícil, mas o Corinthians é um time complicado e num momento complicado. Cara, você tem que abraçar muitos problemas. Então, eu não sei, cara. Essa demora, eu tô sentindo que tem uma. De repente, sabe aquela coisa de. Não sei se o Dorival ele tá amando a ideia de treinar o Corinthians, Aham. não, sabe? E você vai pegar um cara que não tá amando tanto a ideia de treinar o Corinthians pra pagar muito dinheiro. E muito dinheiro pode significar que o trabalho não ande e você tenha que fazer uma rescisão, Ah, porque o contrato provavelmente vai até mas 2026. Vai, vamos supor, cara. tá, mas peraí, vamos lá, vamos ser sérios aqui, tá? Dinheiro pro Corinthians não é problema, tá? A gente sabe Claro disso. que é. Claro que Pô, não. pera aí, só se estiver brincando, né? Você pode, você Ué, pode, você pode falar que o não, 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 Corinthians. não, Você não, não, pode não, não, falar não, que o não, peraí, Corinthians. peraí, peraí, Calma, peraí. calma, calma. Você pode falar que o Corinthians, apesar de ter um monte de dívida, age como se dinheiro não fosse um problema. Mas é sim, ué. Mas, ué, mas continua contratando, continua pagando salário astronômico, Não, pelo continua fazendo contrário, um o monte. Corinthians não Não, não, contratou não, não, ninguém, não, não. O não. Corinthians não contratou Não, ninguém. senhor. Pô, o Memphis é baratinho, né? Só que ele ganhou no Mas, Paulista. não, Peraí, não, sem dúvida se nenhuma. fosse, não, O peraí. Cori- Se de fato aqui no Brasil fosse levado a sério, o né? Corinthians acabou, O o Corinthians, Corinthians o acabou Corinthians de não estaria com o time que ele tem agora, não. em O relação Corinthians às suas acabou de dívidas. assinar a RCE lá. Se o Corinthians não pagar a RCE, vai se fuder. Então, Não, agora a mas o margem ela Corinthians vai vai pagar. diminuir. É que assim, vai pagar, mas daí como é que é? Como é que funciona o ciclo do Corinthians? É empréstimo, aí vai virando a bola. Aí daqui a pouco vem um fulano cobrando. A gente tá vendo esse filme, pô, para, Pierre. A gente tá vendo esse filme aí há não sei quantos anos. Não, Hoje, não é assim não. que funciona, não. Infelizmente, eu acho que até pela questão ética de como age o mundo, tá? Como deveria ser. O Corinthians não cumpre com suas obrigações. Não, E a gente Lopinho. sabe que é Ah, assim, mas a pô. Não, maioria não, do não. futebol Eu brasileiro. entendo o que você tá, Peraí. eu entendo o que você tá falando, cara. Mas é que o Corinthians, ele, em vários momentos, ele é irresponsável financeiramente. Mas Vem, isso vem não ligar comigo exclui aqui. que dinheiro é um Tá. problema gigantesco pro clube. É Então, evidente que é, pô. a parada assim, se o Tite pede 5 milhões, tá? Vamos colocar essa possibilidade. Esquece lá, enfim, toda a questão que a gente não vale debater aqui, né? Tem que respeitar lá. Mas se ele pede 5 milhões, o Corinthians pagaria 5 milhões. A gente sabe que é verdade, pô. Para, gente. Desculpa. E não é porque eu sou palmeirense, não, falando, mas a gente sabe como é que funcionam as coisas, pô. Peraí. E digo mais, tá? Não é só Inclusive, o Corinthians, não. Não é só não é que eu tô colocando, é só o Corinthians que faz isso no Brasil. Tem outros times no Brasil e no mundo também. Mas a gente sabe como é que funciona, cara. Por isso que eu falo o que não é um discurso. problema. Não, tudo bem, mas o discurso. Pode ser, mas o discurso do Corinthians do ano, inclusive o diretor financeiro falou essa semana, o Corinthians Muito tem que legal. vender. O Corinthians tem que vender um jogador importante nesse ano. Está claro. Então a diretoria entende isso. E o Corinthians não contratou nenhum jogador. A contratação que teve foi o Angileri, que é um cara que estava em fim de contrato. O Corinthians não fez nenhum investimento. Sim, sim. Pelo menos os indícios são de um Corinthians. O Corinthians gasta ainda muito. A folha salarial ela é incompatível com as dívidas do Corinthians. Beleza, estamos juntos aqui, estamos nessa.
Agora, pelo menos existe uma tentativa de talvez diminuir custos, não sei, cara. Pra mim, nessa linha, os 3 Mas eu milhões acho do que daí Dorival, eu acho que é. são Não, eu descabidos. entendo, Sabe qual é a mas parada, eu acho que é Lapinho? uma, Vamos, vamos uma lá. agulha, sabe? É muito pequena essa tentativa. Eu sei que tem que ter um começo, e é importante. E eu acho que até o diretor lá, ele foi muito bem na fala, assim. Me deu até um. Assim, não sei se ele é, né? Se ele gambela e tal, não sei o quê, mas me deu mais pra pô, tá aí, legal. Tomara que siga esse caminho realmente de coerência e ética, né? Mas por isso que eu falo que não é problema a questão financeira. É óbvio que a gente sabe da dívida do Corinthians. Mas a gente sabe que isso sempre dá jeito, cara. No futebol, eu não tô falando do Corinthians em si. No futebol é assim que Não, funciona, pô. é que o que você tá falando é só uma questão de interpretação. É que não é um problema. É a maneira como o Corinthians trata esse problema que existe. É isso aí, Essa é a perfeito. questão. Então, assim, a gente está concordando. É só uma questão de como você enxerga, trata, você dá a atenção devida a esse problema, você age como deveria. Aí, meu amigo, é outra questão que a gente certamente todo mundo cravaria. Não, não trata da maneira correta. Fica meio que tentando empurrar para debaixo do tapete muitas vezes. Agora, talvez esteja aí, como vocês estão falando, tentando ser um pouco mais agressivo nesse problema financeiro, que a dívida vai aumentando, 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 e, pô, não é uma Não, e dívida... aumentou. Aumentou 200 e quantos 2 bi e milhões? meio. 2 bi e meio. Não, e aumentou Agora 200 é e 2 quanto? bi. Não, chegou a 300 e pouco, não foi? Foi, é. Não, O último anúncio, é. Ela saiu de. Ela tá com 2,5 agora, é. Isso aí. Ó, e digo mais, tá? Não precisa nem de 3 milhões pro Dorival. Pô, 100 eu tô pegando o Corinthians. Eu fechava por 50. Só que, pô, tem muito estresse, né? No Timóteo, né? É difícil. 50 eu tô lá assumindo o Timóteo, velho. Não precisa pagar porra, 3 milhões pro Dorival. Tá Lopinho, tranquilo. você iria de graça, só pelo entretenimento Acho que sim, de acho que poder sim. ferrar com o Corinthians. Você é um E faria jogar safado, bola. cara. Não, 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 não. Eu ia falar, e faria jogar bola, tá? E faria jogar bola. Enfim, deixa aí o like, compartilha, se inscreve e fala qual que deve ser o novo técnico Subiu do Corinthians. 250. Ah, Subiu 257 milhões, pô. Tudo só? bem que é Ah, muito baratinho. juros. É juros, né? Quando você vive com essa Mas dívida é aí, óbvio, só de juros só de é bola juros de vai neve. comendo. É Bola de óbvio. neve. Mas, É viu, óbvio. já tá melhor do que o Piero achava, pô. Eu tinha falado 200 e pouco, o Piero falou 300, aí, ó, já, pô, melhorou já. Pô, Não, é não, porque ela. agora sim. Mas desde que o Augusto assumiu, já são bem mais do que 300. Pô, é brincadeira. Bom, até o próximo vídeo. Comenta aí, enfim. Daqui a pouco a gente tá de Mas volta. só antes de terminar, Vitão, Pô, não é desculpa. possível. A culpa. Não, não, é que isso Tô tem que só zoando. falar. Os 2 bilhões e meio não sou do Augusto Melo, tá sempre importante falar. Eu acho a gestão do Augusto Melo muito problemática. E ele tem aí questões a resolver com a justiça brasileira nos próximos meses aí, É. gravíssimas, e ele vai se enroscar. Mas a dívida do Corinthians ela é uma construção de muitos presidentes que colocaram o Corinthians nessa situação. No entanto, já diria o amnésico, né? O Alguém tem importante é que resolver. título. Não, e o importante é título, né? Porque lembra que ele falou? Ah, mas a gente Agora, deixou o Corinthians com vários títulos. Bom, então se o importante é título, conquistou o Campeonato Paulista, né? Enfim. Tchau, hein? Até uma próxima. Beijo pra vocês.